Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida. Bem, estamos de volta para nós darmos continuidade à nossa série Batismo nas Águas. Fizemos uma breve introdução sobre esse assunto e hoje vamos começar realmente o nosso estudo sobre esse assunto tão importante, esse assunto tão atual e tão necessário para a nossa caminhada cristã e que, infelizmente, por falta de compreensão, por falta de um bom ensino, muitos têm tomado decisões equivocadas. Eu gostaria de iniciar aqui nesse primeiro episódio da série Batismo nas Águas, gostaria de iniciar por uma passagem que se encontra em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 até o 22, como aparece aí agora no seu monitor. O texto diz assim: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, o qual, preste atenção, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra, à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Bom, para nós podermos compreender essa verdade sobre o batismo, nós precisamos fazer uma pequena viagem no tempo. Nós precisamos ir até ao tempo dos patriarcas. Precisamos voltar aos primórdios da civilização humana. Existe uma grande tipologia na Velha Aliança, no Velho Testamento. Existem muitos tipos representando o batismo. E aqui Pedro, ele faz uma menção muito importante, porque ele compara, ele faz uma analogia entre o dilúvio e o batismo nas águas, dizendo que o batismo nas águas hoje, ele figura aquele dilúvio do passado, quando a humanidade estava debaixo de condenação, debaixo do juízo de Deus. A humanidade, naquela ocasião, devido ao excesso de pecados, ficaram debaixo do juízo de Deus. E Deus proveu, através da arca de Noé, uma oportunidade de salvação. Aqueles que ouviram a mensagem de Noé e entraram na arca,
quando o juízo de Deus chegou, eles foram salvos. O juízo veio, o juízo que veio através das águas. O dilúvio nada mais foi, aquelas águas nada mais eram do que o juízo de Deus sobre uma humanidade que havia o abandonado. Mas a arca que passou pelas águas representou a salvação daqueles que creram. Então, Pedro, muito sabiamente, ele agora está comparando o batismo com o dilúvio. Então, quando nós falamos sobre batismo nas águas, nós partimos de um raciocínio: o juízo de Deus. Os seres humanos, a humanidade hoje, por causa dos pecados, também está reservada para o juízo de Deus. Quando uma pessoa, ela diz assim: eu não quero ficar para o juízo de Deus. Eu não quero morrer e ter que me apresentar diante do trono de Deus para o juízo final. Não, eu não quero isso. Eu não quero, porque eu reconheço quantos erros eu cometi na minha vida. O que eu quero hoje é a minha salvação. Aonde está a salvação? Está nas águas? Não. A salvação está na arca. A salvação está no madeiro. No madeiro. A salvação está em Cristo. O sacrifício de Cristo é a oportunidade de salvação. Quando você entra em Cristo, quando você se entrega para Cristo através do Evangelho, quando você crê que aquele sacrifício é o único meio de salvação, você recebe, você aceita, você permite-se estar dentro desse plano de salvação, é como se estivesse entrando na arca de Noé. E quando você entra na arca e você se batiza nas águas, podemos dizer assim: você já passou do juízo para a salvação. Porque o juízo para você já veio, representado pelas águas do batismo. Você entrou na arca que é Cristo, e quando você sai das águas do batismo, você então se compara à família de Noé, que passaram da morte para a vida. Não há mais o juízo para você. Não há mais o julgamento para você. Porque através da salvação que Deus proveu, nós obtivemos a salvação. Então, o primeiro raciocínio para quem pretende se batizar é esse. Quando nós falamos de batismo, estamos falando do juízo de Deus e da salvação em Cristo Jesus, que representa a arca. Água, juízo. Cristo, a arca. A provisão de Deus. Aquele que Deus mandou ao mundo para que o mundo não perecesse, mas que recebesse a vida eterna. Então, batismo nas águas. Estamos falando sobre vida eterna. Estamos falando sobre o juízo de Deus. Estamos falando sobre aqueles que optaram por receber, se beneficiar dessa oportunidade que Deus está nos dando, de passar do juízo eterno para a vida eterna. Tá certo? Bom, nós vamos continuar esse assunto amanhã, no nosso próximo episódio da série Batismo nas Águas. Não perca, não perca. Muito importante para você ter uma boa compreensão sobre o verdadeiro significado do batismo nas águas. Tá bem? Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Até lá!